Frank Viola escreveu um livro chamado Da Eternidade Até Aqui, e ele diz que Adão conseguiu fazer do jardim um sepulcro, porque morreu dentro dele quando ele desobedeceu a Deus. E Cristo, quando foi sepultado por José de Arimateia... E o senhor falou sobre esse texto de Paulo, então é esse texto que embasa a questão da pessoa não poder tirar a sua própria vida, porque ela é templo do Espírito Santo. Creio piamente. Minha esposa sempre usa um texto bíblico de Deuteronômio que diz que o mesmo Deus que dá a vida é também o mesmo Deus que pode arrancar a vida. Por que não dizer da própria criação do homem, né? Quando Deus criou o homem, não foi nem da terra, foi do pó da terra. E soprou em suas narinas, né? O ruach, o fôlego de Deus sobre o homem. É por isso que o homem tem essa necessidade de adorar a Deus. Deus não tem a necessidade da adoração do homem. Olha que terrível. Mas o homem tem a necessidade de adorar a Deus. É o vazio. Porque se o homem não adorar, os anjos o adoram. Os serafins dizem que ele é santo. Kadosh Baruchu. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, se a terra parar de adorá-lo, o céu continua a adoração. Mas se o homem parar de adorar, o espírito do homem morre. Porque o homem tem necessidade de adorá-lo. Já viu quando uma planta é arrancada do habitat natural dela? O que acontece com a planta? Morre. Quando um peixe sai da água, o que acontece com ele? Morre também. E quando o homem é arrancado de Deus? Então, todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele só tem uma alternativa: morte. Ele pode morrer no físico e pode morrer no espiritual. Então, o que me aproxima da vida é quando eu estou perto da minha fonte que me conecta. Qual é a fonte do homem que conecta a ele a vida eterna? O próprio Deus. Então isso é tremendo a gente observar, porque em Gênesis 1, 27 por ali, vai dizer que Deus deu domínio ao homem. Então o homem não foi criado para adorar, o homem foi criado para dominar. Porém o pecado adâmico, o pecado de Adão, fez com que a natureza humana caísse. Aí Paulo entra em Romanos 3, 23, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se todos pecaram, toda a raça humana é decadente de Adão, porém tem um segundo Adão que é perfeito. E nele não há pecado, nele não há quebradura, nele não há envergadura, nele não há mancha, não há mácula. Então ele é a restauração. Paulo diz em Efésios 1:10 que ele é o eixo supremo de toda a criação e tudo converge nele. Tudo retorna para ele, ou seja, ele é o retorno de todas as coisas. Tudo que cai em Adão, tudo é refeito em Cristo. Adão peca no jardim, Cristo vence num deserto, em 40 dias de tentação. Frank Viola escreveu um livro chamado Da Eternidade Até Aqui, e ele diz que Adão conseguiu fazer do jardim um sepulcro, porque morreu dentro dele quando ele desobedeceu a Deus. E Cristo, quando foi sepultado por José de Arimateia, no sepulcro que pertencia a José de Arimateia, o senador, há uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, bem antiga, que diz que o lugar era deserto. Porém, no domingo de manhã, passou então a sexta do sepultamento, o sábado da expectativa, e chegou o domingo da ressurreição. A primeira mulher a chegar no sepulcro é Maria Madalena. Aí o texto diz que ela encontrou um hortaleiro que regava flores. Mas na sexta o lugar não era deserto? Como que no domingo já tem flor? Já tem flor. Então a gente vê que o Adão ele consegue fazer do jardim um sepulcro, e Jesus consegue fazer do sepulcro no jardim. um jardim. Nossa.